Em Hebreus capítulo 10, verso 38, nós entendemos que a carta aos Hebreus foi escrita para aqueles que permaneceram, aqueles que não caíram. É claro que tanto os que caíram quanto os que permaneceram receberam a mesma iluminação espiritual. Nós vemos que aqueles que caíram, lá em Hebreus capítulo 4, versos 6 a 8, foram iluminados. E aqueles que permaneceram, Hebreus capítulo 10, verso 32, foram iluminados da mesma forma, receberam a mesma iluminação espiritual, iluminados os olhos do coração e receberam pleno conhecimento da verdade, Efésios 1, 17 e 18, que foi aquilo que aqueles que caíram em Hebreus 10, 26 também receberam. Então nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e por diversas vezes escrevendo sobre aqueles que se desviaram da verdade, aqueles que não guardaram o bom depósito, aqueles que rejeitaram a boa consciência. E nós vemos que em capítulo 10, versos 4 e 5, lá de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: a minha consciência está cativa, presa aos textos da Bíblia. Foi aquilo que Lutero disse na Dieta de Worms. A minha consciência está presa à palavra de Deus. Uma consciência formada pelas Escrituras, ensinada pelas Escrituras e que rejeitou, portanto, este novo estado espiritual. Como eu mencionei em Hebreus capítulo 10, verso 38, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, mostra que o justo tem possibilidade de retrocesso. Se o meu justo retroceder, Deus está dizendo, nele não se compraz a minha alma. E como a carta foi escrita para aqueles que permaneceram, no verso 39 diz: nós aqui que estamos lendo essa carta agora, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas aqueles que avançam para a conservação da alma. A graça está em Cristo, a vocação celestial, que é o anioclesis, o convite ao lugar celestial, está em Cristo, a salvação está em Cristo e a vida eterna está em Cristo. Nós vemos que os Gálatas, lá no capítulo 5, estavam caindo da graça. Paulo escreve sobre não receber a graça em vão e nem se apartar da graça, sendo a graça, que é o sacrifício unilateral de Cristo, a reconciliação de Deus com a sua própria condenação do Éden, o único meio de salvação. Então, as advertências são: permaneçam na graça de Deus, permaneçam no único meio de salvação que vocês têm. Capítulo 3 aos Hebreus, versos 1, 6, 12 e 14, fala para considerar o sumo sacerdote da nossa confissão, e todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Então, considera isso, permaneça nessa confissão até o fim. E o escritor aos Hebreus, os versos 12 a 14, fala a possibilidade de irmãos. Ele não está falando, como lá em 1 João capítulo 2, que não eram dos nossos. Em Hebreus capítulo 3, ele chama de irmãos. Toma cuidado para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado e vos apartem do Deus vivo por um coração de incredulidade depois de terem sido trazidos e serem participantes de Cristo, participantes da vocação celestial e participantes do Espírito Santo. Portanto, aquilo que Calvino e o calvinismo denominam como graça evanescente ou graça temporária, como se Deus chamasse uma pessoa e depois tirasse a graça dela, na realidade os textos bíblicos colocam como apostasia, que é o abandono da fé bíblica, da fé genuína, e passam então, não porque Deus os fez fazer isso, como lá em Gálatas capítulo 5, verso 7 e 8, sendo Cristo a verdade e o único meio de salvação. A pergunta do apóstolo Paulo para os Gálatas foi: vocês corriam bem naquela carreira proposta de Hebreus capítulo 12, olhando para Cristo? Então, quem vos induziu, quem vos convenceu a deixar de obedecer à verdade? Por que vocês estão se desviando? Isso não vem de Deus. Portanto, é possível sim uma pessoa verdadeiramente que foi trazida novamente à vida, porque só pode pecar para a morte aquele que viveu. As pessoas que não se convertem a Cristo já estão mortas, e aquele que peca para a morte foi aquele que foi trazido novamente à vida. Ele faz isso porque ele abandona de fato a graça
ele abandona Cristo, ele abandona a nova consciência, ele abandona a boa consciência na realidade e tudo aquilo que foi formado pelas Escrituras. Portanto, é possível sim uma pessoa se desviar da fé, mesmo tendo sido trazida novamente à vida, e ela rejeita então essa nova natureza.